que algumas pessoas acham que é muito importante tomar o café da manhã e por que outras pessoas acham que o café da manhã ele não é tão importante assim, né? Então, é importante a gente entender por que para um lado é muito bom e para o outro não é muito bom. Tem pessoas que não têm muito hábito de tomar café da manhã e às vezes chega para mim e fala assim, Nutri, eu não consigo tomar café da manhã, eu preciso tomar café da manhã. Não necessariamente, você não precisa ser obrigado a tomar um café da manhã, né? Então, é importante a gente ter esse hábito, isso que importa, né, nesse momento. E aí, muitas pessoas acham que tem que tomar, que é obrigado. O que acontece? Tem pessoas que têm muita fome, né? Isso decorre muito do seu dia, tá? Se você tem um dia que você não consegue se alimentar direito, se tem dias que você não consegue comer, fazer as refeições direito, e às vezes você chega em casa muito cansada, e aí você não consegue jantar, não consegue fazer um lanche, não consegue fazer nada, né? E aí, tão cansado, ele vai dormir e não se alimenta. E aí, quando chega pela manhã, você tá com muita fome, né? Então, você acaba tendo aquela obrigação de tomar seu café da manhã. E tem pessoas que quando chega em casa, às vezes não toma café da manhã, almoça muito tarde, e aí quando chega em casa quer jantar, quer comer uma quantidade muito grande de refeição no jantar, e aí acaba que desencadeia um monte de coisa ali que não é legal, que não é satisfatório pra gente, não é saudável. Então, quando a gente não tem esse hábito de tomar café da manhã, mas você não sente fome no decorrer do dia, você faz o seu almoço direitinho, dentro do horário certo, você faz um lanche da tarde, você janta, e aí você de manhã não toma o seu café da manhã, não tem problema nenhum, tá? Agora, se você... o que eu oriento muito em relação ao café da manhã, né? As pessoas têm muita dúvida sobre isso. Eu oriento que se você é uma pessoa que sente muita fome, geralmente eu faço muito isso no consultório, quando a pessoa não tem aquela alimentação certinha, né? Aquele horário de refeição certinho. Então, se você sente muita fome, se você pula o café da manhã e chega no horário do almoço, você tá com muita fome, é importante que você faça, sim, o café da manhã. O café da manhã é uma das maiores refeições, né? É a refeição que abre o nosso dia, tá? Então, é bom que você não pule essa refeição todos os dias. E também tem a importância, como ela é uma grande refeição, é importante que você não fique pulando todos os dias, porque a gente tem que estar fracionando, distribuindo os nutrientes dentro dessa refeição, que é uma refeição grande. Então, no café da manhã, a gente consegue fazer o fracionamento dentro dessa refeição. E o que a gente coloca ali? Ali a gente consegue distribuir a quantidade muito boa de carboidrato, uma quantidade muito boa de proteínas, né? E de gordura também. Então, ali a gente consegue fracionar, consegue distribuir os macronutrientes, que são eles que vão te dar energia aí durante o seu dia, durante o teu dia todo. Então, é importante que você faça essa refeição e não fique pulando todos os dias, principalmente se você não tem tempo, né? Às vezes a gente sai correndo de casa, a gente consegue ter tempo de comer, a gente não consegue ter tempo de tomar café. E aí eu sempre falo, eu sempre oriento. A minha indicação tenta deixar programado, tenta deixar já prontinho, para que você... essa programação do seu café da manhã, tá? Mas que tem uma obrigação de você ter que tomar o café da manhã, não, você não tem essa obrigação. Depende muito, tá? Depende muito se você sente essa fome desesperada no decorrer do seu dia. Se você sente essa fome, é importante que você faça assim o café da manhã. E no café da manhã, o importante é você distribuir muito bem. Tanto no café da manhã, no almoço e no jantar,
que são as maiores refeições, e a gente utiliza muito para a gente estar distribuindo os macronutrientes, os micronutrientes também, né? Então a gente consegue estar distribuindo ali proteína, as gorduras boas, né? Para a gente ter energia. Então a gente consegue distribuir dentro dessas 3 refeições que são as maiores. Se você pula o café da manhã, e aí você já tem só 2 refeições para você distribuir os nutrientes, que é o almoço e o jantar. E aí muitas pessoas também pulam o jantar, né? E aí você só fica com o almoço para distribuir os nutrientes que é necessário ali para o seu dia, tá? Então não adianta a gente pular o café da manhã se a gente não tem uma boa distribuição nas outras refeições, principalmente no almoço e no jantar. Agora, se você consegue distribuir bem no almoço e distribuir bem os nutrientes no jantar, não tem necessidade nenhuma de você fazer o café da manhã, não tem essa obrigação de você estar fazendo o café da manhã, tá? Então hoje eu peguei a pauta, né, da gente estar falando dos nutrientes importantes, né? Hoje eu fiz um punhado, né, de coisas que a gente pode estar falando no café da manhã. Amanhã a gente vai estar ao vivo aqui de novo e aí eu vou estar trazendo um por um os benefícios, né? Eu já fiz o meu shot, tá até aqui, né? Porque a primeira coisa que eu faço é o shot, né? Então eu vou falar um pouquinho por que eu faço shot, por que aqui a gente usa muito o shot, por que eu passo para meus pacientes muito o shot, né? Aqui eu tô com a cúrcuma, né? Eu agora tô muito... a garganta tá muito inflamada, tem essa casa do tempo, então eu acabo ficando muito irritada, né? A minha garganta. Então, a gente aqui entra no shot mais para dar mais imunidade, então depende muito, né? Eu falo muito, o shot depende muito do seu objetivo. Mas o shot é importante você tomar logo de manhã, né? Então, dependendo do que você quer pro seu dia, se o seu dia você quer mais foco, se você quer mais concentração, se você quer melhorar a imunidade, principalmente nesse tempo aí que tá meio doido, que fica frio, calor, você pode estar trabalhando durante uma semana a sua imunidade. E aí você faz o shot, né, com limão. Geralmente eu uso esses copinhos aqui. Mas quando o limão, ele tá bem, né, o limão tá bem cheio de caldo, eu uso um maior, tá? Você pode usar um maior, tem até um aqui também que é tipo uma canequinha, que também a gente usa aqui em casa. Então eu uso esse aqui também, né? E aí eu espremo um limão aqui, e aí misturo. Aqui tem a cúrcuma que a gente utilizou hoje, que é anti-inflamatório, e o gengibre em pó. Vendo o gengibre em pó, você vai pegar uma colherzinha e vai misturar ali no limão e vai tomar esse shot. Então, esse shot aqui que eu botei a cúrcuma junto com o gengibre e eu botei também o própolis. Tá? A gente vai estar falando dos benefícios desses alimentos depois com uma pauta menor, né? Porque hoje eu tô trazendo um punhado aqui de informações para vocês. E esse aqui é o própolis. Esse própolis aqui, ele é o alcoólico, tá? Mas a gente tem o própolis aquoso também. Então, no própolis aquoso, a gente pode usar um ou outro. Então, para perda de peso, para o emagrecimento, eu gosto mais de estar usando o alcoólico, né? A gente consegue mais uma condição mais de fitoquímicos. Esse aqui, como eu sempre oriento, é o 11% PV. Por que é 11%? O que significa 11%? 11% PV você vê aqui no rótulo, ó. No rótulo você consegue visualizar quantos por cento ele tem. Então, esse 11% PV quer dizer que ele tem maior fitoquímico. Ele tem quanto maior percentual, maior fitoquímico ele tem. Então, ele fica mais forte. Geralmente, esse aqui é 11%, eu uso 20 gotas. Se você tem um de 15%, 13%, 25%, você pode estar usando menos gota, que ele vai ficar mais forte. Quanto maior o percentual, mais forte ele é, porque ele acaba tendo uma concentração muito maior de fitoquímico, tá? Então, esse é 11%, geralmente eu boto 20 a 25 gotas, porque ele é só 11%. É o menor que eu indico, tá? E aí, a composição dele é muito maior, tá? E aí tem pessoas que às vezes chegam perto de mim e falam assim, ai, não tô aguentando, porque tá muito forte, eu coloquei 20 gotas no meu chá
e ficou muito forte. Eu falei, mas forte? É 11%? É 11%. E aí quando eu vou ver é 25%. Aí realmente fica muito forte de um jeito que você não consegue nem tá tomando, né? E aí eu peço para diminuir a quantidade de gotinhas para poder tá menos forte, tá? Então eu preparei aqui o café da manhã, né? Minha canequinha do café, porque eu amo café. Então o café tem que ter bastante café, né? Eu sou a louca do café. E o café, se você toma café puro, né? Se você toma um café, eu não gosto de café com leite. Eu utilizo bastante, indico o leite sempre vegetal, né? Por causa de distensão abdominal, eu não consigo tá utilizando outro tipo de leite. Eu gosto muito, indico, prescrevo bastante o leite vegetal, que hoje em dia a gente tem aí uma gama bem grande desses leites vegetais, né? Que tem de amêndoa, tem de coco e tem bastante aí no mercado, e a gente consegue estar utilizando sem que te cause flatulência, aquele mal-estar, aquela distensão abdominal. Então, o leite vegetal, ele é muito, muito bom para quem tem essas distensões abdominais. Às vezes as pessoas falam que não consegue de manhã tomar leite, porque realmente tem essa distensão, fica com aquele mal-estar que o leite causa, tá? E eu sempre oriento utilizar o leite vegetal justamente para isso, para que você não sinta essa flatulência, esse mal-estar. Eu de manhã às vezes utilizo leite, às vezes eu não utilizo. Eu gosto muito do café, né? A gente aqui em casa já tá bem acostumado a utilizar o café sem açúcar, mas aqui a gente sempre tem um demerara, né? Sempre tem aqui para visita, a gente consegue deixar aqui porque é o nosso hábito. E o café, né? Ele sem açúcar você consegue ter muito mais paladar nele, né? Você consegue criar esse hábito. Então, quando você começa a retirar o açúcar, você não vai tirar de uma hora para outra, né? Você não consegue tirar de uma hora para outra o açúcar. Então, o que é importante você começar a fazer? O importante é que você vá devagar. Se você colocava 4 colheres de açúcar, hoje você já pode colocar 2, 3 e muda o açúcar, né? Troque o açúcar, vai trocando devagar. Não é o ideal a gente trocar, né, do açúcar refinado e começar a utilizar um demerara e às vezes você coloca muito. Não é legal? Não, não é. Mas é importante você começar a mudar. A gente precisa começar de um jeito ou de outro, a gente precisa começar. E a gente começa pelo demerara e aí você vai tirando devagar, vai eliminando a colherada. E uma hora você vai colocar um toquezinho de canela, na outra você vai colocar um óleozinho de coco, depende muito do seu objetivo, tá? Aqui eu prescrevo bastante o óleo de coco para quem faz mais a atividade física de manhã, então para dar aquele up, né, dar mais energia e a gente não utilizar carboidrato, principalmente açúcar de manhã. Aí eu peço para colocar um óleozinho de coco no café. Hoje tem o óleo de coco que é sem gosto, né? Sem sabor, que já ajuda bastante. Eu consigo utilizar já o óleo de coco sem sabor. O com sabor eu também não gostava muito, deixava aquele sabor do coco, né? Eu não gostava muito. E aí dá um paladar bem legal do café, né? Você consegue sentir o paladar do café. Ou então a canela, para te dar mais estímulo, para te dar mais energia também. Tá? Então a canela, ela tem um grande poder. Quando você utiliza a canela no café, a canela, ela tem a função também de começar a formar papilas gustativas, né? Então, quando a gente tem o sabor, né, o paladar muito doce, se você é uma pessoa que come muito doce, tá acostumado com muito doce, e aí é difícil a gente deixar o doce, isso aí é normal, vai ser muito difícil você largar o doce de uma hora para outra. Por quê? Porque você já formou nas suas papilas gustativas o sabor doce, tá? Então a gente começa a usar algumas estratégias para você começar a retirar, né, essa vontade esse paladar doce, tá? Então o que a gente faz? Eu peço para colocar um toque de canela. A canela tem esse poder, né? Porque a canela é mais amarga, para você começar a formar papilas gustativas para reduzir esse paladar doce. E aí um dia você pode estar colocando lá a mudança do seu açúcar, né? Você vai sair do açúcar refinado, vai começar por demerara em menor quantidade.
Até porque, né, o demerara, ele tem o quê? Ele tem aquela função de adoçar mais. Ele é um açúcar natural, ele não passou por processos de refinamento. Então, ele acaba sendo mais natural. Então, quanto mais natural, mais sabor ele tem. Ele tem poder de adoçar maior. Então, quando a gente troca, a gente tem a função de quê? De diminuir a colher de açúcar que você coloca no seu café. Daí, sem saber também que o café, quando bota muito açúcar, ele perde completamente o sabor, né? E aí a gente começa a colocar toquezinhos de canela, tá? A canela, ela forma essas papilas gustativas e você vai aos poucos, você mesmo vai reduzindo o doce para sentir mais o gosto do café. Então essa é uma das estratégias que a gente utiliza justamente para isso, para você ir diminuindo o açúcar no seu café, tá? E aí aqui também eu amo de paixão, eu mostro muito nos meus stories, né? É o meu mamãozinho, né? Mamão. Ele é um carboidrato, não se assuste, né? Muita gente fala, eu não como fruta. E eu tô sempre aqui para desmistificar isso, tá? A fruta, ela tem de médio, de baixo a médio índice glicêmico, né? Então, quando às vezes a gente faz lá um post no Instagram e consuma alimentos de baixo índice glicêmico. Por quê? A primeira coisa que a gente fala para você começar a ter qualidade de vida e você começar a mudar a sua alimentação, é o quê? É você diminuir o índice glicêmico, índice carga glicêmica, né? É a primeira coisa que a gente fala, é a primeira coisa que eu oriento, é você começar a reduzir isso. E o café da manhã é uma das refeições que a gente precisa começar a reduzir mesmo carga glicêmica, tá? Então, se você come hoje, tá? Hoje você não tem uma mudança aí no seu hábito, se você vai começar... E hoje você come 2 pãezinhos francês, né? Você bota margarina, você come fruta, você bota açúcar no café, você acaba tendo uma carga glicêmica muito alta, tá? Então, essa carga glicêmica, você começa a ter o quê? Colocar açúcar para dentro da sua corrente sanguínea e principalmente logo de manhã, né? É a carga que você recebe de manhã, a quantidade de açúcar no seu sangue. Então, o que acontece? Você logo pela manhã tem aquele pico de insulina gigante, tá? Então, de manhã é um horário que o seu metabolismo, ele tá mais acelerado. Você acabou de acordar, você tem os estímulos para o teu metabolismo estar mais acelerado. E aí, o que acontece? Você acaba levando uma carga glicêmica muito alta. E aí, você acaba perdendo esse estímulo bom que o seu metabolismo, ele tá te dando de manhã, tá? E aí você acaba levando muita glicose, muito açúcar para sua corrente sanguínea. E logo de manhã você tem um pico de insulina. O que a insulina faz? Já falei em diversos posts, gosto de estar sempre falando aqui. A insulina faz a produção de você estar ganhando gordura. Então a insulina estimula e transforma o açúcar em gordura. E aí você vai estocando, né, cada vez mais. Então, se hoje você tem um hábito de consumir 2 pãezinhos francês ou 1 pãozinho francês, eu aconselho você já ir começar a mudar, né? Então, hoje não é mais indicado a gente trocar de uma hora para outra, né? Eu vou trocar por só proteína. Não, você tem um hábito bem pior, né? De estar consumindo muito açúcar durante a manhã, principalmente de manhã, o seu café da manhã. Então, você pode trocar por um pão integral, 2 fatias de pão integral, você já eliminou o pãozinho francês ali, né, do seu café da manhã. Você já vai trocar o seu açúcar, você vai tirar o açúcar refinado e vai colocar um açúcar demerara. Então, você já tá trocando, você tá usando frutinha ali, as frutas que você gosta, né? Eu amo mamão, meu mamão tá todos os dias aqui na minha mesa. Mas tá sempre com uma aveia, uma semente de chia, uma linhaça. Então, por quê? Porque a fibra, ela faz com que quebre o açúcar e não chegue na sua corrente sanguínea. Então, quando você faz a quebra, você coloca fibra na sua fruta, e a fruta, para ela ter um índice glicêmico alto, gente, você vai ter que comer 2, 3, 4 mamão, para você ter um índice glicêmico muito alto. Então, às vezes as pessoas deixam de comer a fruta achando que tem açúcar na fruta, né? Tem muita gente que fala isso e eu tô aqui para falar que tá errado. Não existe isso. Então, existe fruta sim, que tem um índice glicêmico alto, mas para ela chegar lá no alto,
você tem que comer a melancia, por exemplo. A melancia tem um índice glicêmico muito alto, mas aí você tem que comer a melancia toda. Então você não precisa deixar de comer porque ela tem um índice glicêmico alto. Porque quando a gente vê na literatura, lá tem a listagem de frutas que tem um índice glicêmico alto. É claro que a gente tem que tomar cuidado, né? Às vezes a gente acha, tem um médio índice glicêmico, eu vou comer ela inteira, porque não vai aumentar mesmo. A gente tem que tomar cuidado, né? A gente não vai comer uma melancia inteira, mas a gente vai comer uma fatia. Então, até então não tem problema nenhum, né? O mamão, a mesma coisa. A banana, o índice glicêmico da banana é de médio a alto, mas você não vai comer a penca de banana, você vai comer uma ou duas bananas, né? Então, é assim que a gente começa a verificar, é a quantidade. Tudo é a quantidade. Se tem naquele dia que você tá em família, pãozinho fresquinho, francês, eu não vou comer o pão francês? Não tem problema nenhum. Depende muito da quantidade que você tá colocando ali, né? Depende, você não vai comer 2, 3 pães francês, você vai comer umzinho, até às vezes a metade. Se você já tá com o hábito já instalado em você, você mesmo vai negar, não quero, me causa distensão. O glúten que existe, né, tem ali, que a farinha causa muita distensão abdominal. Às vezes a gente acha que a gente tá com aquele mal-estar porque a gente comeu muito ou comeu uma carne de porco. E não é, às vezes é o poder do glúten quem faz isso, né? O glúten, ele inflama muito. Eu me sinto muito mal com pão francês, eu não consigo, né? Eu vou dizer pra vocês que eu não como, eu como, mas eu começo aquela fermentação, uma coisa que eu não consigo. Então, muita coisa que contém glúten, eu já olho com outros olhos. Porque o glúten, ele tem esse poder mesmo de inflamar a gente, né? Então, é importante que você comece a verificar isso. Se você comeu algo que tenha glúten, principalmente pãozinho francês, né? Ou algo que você vê que tá te fazendo flatulência, distensão abdominal, é bom você, né, deixar de lado, é alguma coisa que não tá legal, porque o glúten, ele tem esse poder sim. O glúten a gente não utiliza para questão de emagrecimento. Eu vou emagrecer, eu vou tirar o glúten e a lactose. Não, tá? O glúten a gente retira totalmente para quem tem intolerância ao glúten, né? Então, quem tem essa intolerância ao glúten, quem tem intolerância à lactose, a gente retira. Mas a gente não utiliza isso para questão de emagrecimento, tá? A gente tira para quem tem a distensão abdominal, quando a pessoa tá com o corpo muito inflamado, que a gente consegue verificar, né? As pessoas que têm, às vezes, o sobrepeso, já apresentam uma obesidade, e, consequentemente, você já tem um processo inflamatório instalado. Então, o que a gente faz? A gente já retira. Algumas vezes eu retiro o glúten justamente para melhorar as condições inflamatórias, tá? E para você se sentir melhor, porque às vezes você se sente empachado e às vezes é por causa do pão que você tem o hábito de comer 3, 4 pãezinhos francês, tá? Então, no início, é importante que você faça essa troca, tá? Você começa a utilizar mais integrais. E aí, quando você estiver adaptado, que eu vou trazer isso aqui, ó, pra gente, questão de jejum, a questão de cetoadaptação, eu vou estar trazendo aqui pra vocês, que é importante vocês saberem, né? Quando você tá adaptado para poder fazer um jejum intermitente, quando você tá adaptado para tirar todos esses carboidratos simples. E por que ele vai fazer mal para você? Por que ele pode estar te fazendo mal e você engordando cada vez mais, né? Então eu vou estar trazendo isso para vocês, é uma outra pauta que eu vou trazer aqui para vocês. Durante essa semana a gente vai estar aqui juntinho ao vivo, né? Todo dia às 8 horas da manhã. Isso é importante você saber, né? Quando a gente tem um processo de emagrecimento, a gente às vezes fica meio perdido. Vou tirar isso, vou tirar aquilo, isso faz mal, isso não faz. E a gente realmente fica muito perdido. Vou tirar o café da manhã. Então depende muito, tá? Depende muito. Se você faz um jejum intermitente, por exemplo, e você se dá muito bem retirando o café da manhã e não jantar, a gente vai falar sobre isso, é bom que você tire o café da manhã, porque eu acabei de falar, né? O nosso metabolismo tá mais agitado de manhã, né? E vou te dizer também por que o seu metabolismo tá mais acelerado pela manhã. E aí você você faz um jejum, você pula ali o café da manhã. Mas a gente precisa entender, que nem eu falei no início, que a gente tem que distribuir bem os nutrientes,
nas outras refeições. A gente não consegue distribuir muito bem os nutrientes no lanche da tarde, porque o lanche da tarde é bem pouquinho. É só para fazer aquela quebra, né, entre o almoço e o jantar. E às vezes as pessoas que estão muito adaptadas e a gente consegue distribuir bem o almoço e o jantar, os nutrientes essenciais para você, a gente nem precisa do lanche. A pessoa não está adaptada lá, não tem vontade de comer, não. Não tem problema, mas a gente consegue distribuir muito bem os nossos nutrientes dentro do almoço e do jantar. Isso é importante, tá? E aí a gente vai começar também a falar bem e bastante sobre os combustíveis que te dão mais energia, que não é o carboidrato, que não é a glicose, tá? Então eu vou estar explicando isso também aqui, eu vou trazer aqui para nossa live do café da manhã com a Nutri, tá? Mas o que eu quero dizer hoje, que eu fiz esse punhado de coisa, é o shot da manhã, tá? Eu vou estar trazendo pra gente poder estar fazendo juntinha, né? O shot da manhã. Hoje eu coloquei a cúrcuma e o gengibre justamente por causa do meu sistema imunológico, desse frio que tá fazendo. E aí eu coloquei hoje a cúrcuma e o gengibre. O gengibre é muito bom, ele tem um poder anti-inflamatório muito bom, ele ajuda na imunidade, ele vai auxiliar muita questão da imunidade também. E tem outras funções que, junto com outros alimentos, ele também vai trazer coisas muito boas para você, principalmente que está aí no processo de emagrecimento. Então, quem me conhece, que está comigo, que já tem acompanhamento comigo, sabe que o gengibre está em todas as partes, né? Tanto no processo de emagrecimento, quanto também no processo de imunidade. Então, eu uso muito o gengibre, tá? Hoje a gente já usou o gengibre, justamente por isso, até o cheirinho dele vem, daqui a pouco eu começo a espirrar. E aí eu usei o gengibre, a cúrcuma e o própolis, tá? O própolis para poder também aumentar a imunidade, ter a questão da imunidade. Então, essa semana é o meu objetivo. O meu objetivo do shot essa semana é em questão da imunidade, né? Porque, nariz tá todo ruim, a gente já começa a sentir isso. E o pão é muito difícil, né? Eu comer pão de manhã, nem integral, nenhuma, então, mas eu já tô adaptada para isso. Eu não como muito pão, gosto muito mais das frutas com fibra. E o meu cafezinho da manhã, que eu amo meu café, eu sempre tô ali colocando nos stories, né? Como que é o café da manhã, como que eu faço, né? Mas é a questão mesmo de você não deixar de tomar o café da manhã se você não tem uma boa distribuição durante o seu dia. Vai faltar nutriente, vai faltar combustível para te dar energia, tá? Então, é importante que você faça essa distribuição muito bem, tanto de carboidrato, tanto de proteína, tanto de fibra no seu almoço, no seu jantar, para você ter uma boa distribuição desses nutrientes durante o dia, tá? Porque não adianta a gente pular o nosso café da manhã e no almoço a gente não ter uma boa distribuição. Um pedacinho de carne, um arroz, um feijão, uma saladinha. Isso não é uma boa distribuição. Isso não vai conseguir fazer com que você tenha combustível para te dar energia. E aí você acaba se sentindo mais cansadinha, o seu dia não rende, você fica mais, né? Fica ali, e tudo não anda, né? Tudo não flui. E é importante a gente ter essa boa distribuição, principalmente você que está no processo de emagrecimento, que é o que a gente fala bastante aqui. E você acaba, quando você pula muita refeição e você não está adaptada, você acaba estocando muito mais, né? O seu corpo, ele precisa de um combustível para gerar energia. E aí acaba que ele vai estocando para poder gerar energia. Então, quando a gente faz alguma alimentação que não seja estratégica, eu falo muito, né, do ciclo de estratégica, eu falo muito em protocolo estratégico, né, porque hoje são os protocolos que eu utilizo na clínica, né, nos projetos que a gente tem. E aí, se a gente não utiliza a alimentação estratégica, né, você acaba não conseguindo chegar ao objetivo que você quer. Mas, Liane, eu quero só ter qualidade de vida, eu quero só me alimentar bem. E aí, se você quer só se alimentar bem, ter só a qualidade de vida, você vai distribuir muito bem o seu café da manhã, você não vai pular ele, você vai distribuir muito bem o seu café da manhã, o seu almoço e o seu jantar, tá? E aí você vai colocar a quantidade de proteína certa ali no seu café da manhã. Você pode colocar um queijo Minas, você pode colocar um ovo mexido, você vai tomar o seu café, vai usar um leite vegetal, que você já tem a quantidade de cálcio que tem ali.
Então, você tem a quantidade certa e adequada de carboidratos, que sejam complexos, mesmo que seja fruta, que você vai botar uma aveia, uma chia ou uma linhaça. Você já vai ter tudo ali muito completo, né? Então, você vai ter a proteína no queijo, no omelete, no ovo mexido. Você pode temperar com alimentos anti-inflamatórios, como um orégano, um gergelim. Então, você consegue ter essa composição dentro do seu café da manhã. Ah, Eliana, eu não tenho tempo, eu saio correndo do trabalho. Programa, tá? Programa. Você pode estar deixando programado o seu café da manhã. Tá? Faça essa programação. O café você faz rapidinho, a fruta você pica rapidinho, você joga ali muito rápido e faz parte queijo, pedacinho de queijo, os dias que forem mais corrido. Os dias que você conseguir sentar para tomar o café, aí você consegue fazer um ovinho mexido, um omelete, né, uma panquequinha aí de aveia. É sensacional, uma tapioca. Você sempre coloca uma proteína junto. Então, você consegue distribuir os macronutrientes que é necessário para você no seu café da manhã, que tenha esse veículo, né? Que tenha esse combustível para que o teu organismo não estoque, tá? Não transforme em gordura e fique ali estocado. E aí você acaba falando, poxa, eu como tão bem, eu como direitinho e continuo ganhando peso. É por esses motivos, tá? Porque às vezes você pula uma refeição, não distribui muito bem nas outras e acaba estocando. Ou então faz uma carga glicêmica muito alta, porque você pulou o café da manhã, você acaba fazendo uma carga glicêmica muito alta no seu almoço, né? E aí você tem picos de insulina praticamente o dia inteiro. Faz uma sobremesa, faz um lanche mais calórico também, com índice glicêmico alto, você tem mais pico ainda de insulina. E a insulina vai sim, ela é anabólica, né? Ela vai transformar, ela vai fazer a produção ali de gordura. E aí você vai estocar muito mais, tá? Então, assim, às vezes a gente acha que para emagrecer a gente tem que parar de comer, tá? Eu falo isso aqui o tempo inteiro. Não é parar de comer. O emagrecimento, gente, ele é muito complexo, tá? A gente trabalha de dentro para fora. A gente não consegue trabalhar o emagrecimento parando de comer, tá? Então, se você tem dúvida, se você não consegue, procure um profissional, peça ajuda, tá? Eu vou estar aqui diariamente ajudando você, falando com você como você pode começar a ter uma melhor qualidade de vida. Tá? Às vezes a pessoa acha que entrar num processo de emagrecimento é gastar rios de dinheiro. Não é, tá? Rios de dinheiro você gasta quando você começa a comprar alimentos diet, light, barrinha de cereal, se enche de barrinha de cereal, cheia de açúcar, só porque tá escrito diet. E sabe o que acontece? Você gasta muito dinheiro, né? Você acaba gastando muito dinheiro porque esses produtos são caros. A indústria ela consegue transformar aquilo ali, né? Tirar o açúcar, coloca sódio, coloca edulcorante, coloca adoçante, né? Mas é aquilo que a indústria faz. Aí você acaba gastando assim, rios de dinheiro. Agora você fazendo a mudança de hábito, a mudança transformando, fazendo a sua transformação dentro da alimentação, você não vai gastar rios de dinheiro. Você só vai trocar. Você vai tirar o alimento que hoje é ruim e vai botar um alimento bom, anti-inflamatório, antioxidante. Porque esses alimentos anti-inflamatórios e antioxidantes é que vai fazer você transformar o seu emagrecimento de dentro para fora, tá? Você não vai ficar engorda e emagrece, engorda e emagrece. Isso é ruim, gente. Vocês têm a consciência que isso é ruim, eu tenho certeza disso, que engordar e emagrecer faz mal, né? Vocês sabem disso. Mas isso não é legal, isso é ruim. Porque cada vez que você tenta emagrecer de novo, você não consegue, tá? Então, é importante a gente ter essa consciência que não precisa utilizar alimentos diet, light, sem sódio, sem isso, sem aquilo. Não precisa, tá? Basta você fazer a alimentação adequada e distribuir ela nas suas outras refeições. Almoço, jantar, um bom café da manhã rico em nutrientes. E aí você já começa a ter a qualidade de vida que você quer. Mas se o seu objetivo... Eliana, meu objetivo é perder peso. Eu quero perder 10 quilos, 15 quilos. Aí é uma outra história. Aí sim,
a gente vai ter que entrar com alimentos anti-inflamatórios, antioxidantes. Eu vou trazer eles aqui para você nessas lives da manhã, tá? Você tem que entrar com estratégias nutricionais, tá? Não tem jeito. Se você quer um emagrecimento definitivo, a gente tem que entrar com estratégias nutricionais, com o ciclo da estratégia da nutrição funcional, que é o que a gente usa muito hoje, que são alimentos naturais, anti-inflamatórios e antioxidantes, e que não vai fazer você gastar rios de dinheiro, tá? Que você vai estar só juntando um alimento no outro para ele te dar um resultado, tá? Então você vai fazer um shake de alimentos antioxidantes, tá? Você vai fazer ali uma salada de fruta de alimentos antioxidantes. Isso vai fazer você gastar rios de dinheiro? Não. Então, às vezes, a gente deixa de se cuidar, deixa de ter uma qualidade de vida, porque a gente acha que é caro. E eu recebo isso, meninas. Eu recebo isso diariamente. Ah, tá muito caro. Não, você só vai trocar uma coisa pela outra, né? Então, às vezes, a gente acha que eu não vou conseguir mudar. É tão difícil mudar, usar adoçante, gente. É horrível, né? Aqui em casa tem tudo, né? Ó, eu tenho o açúcar demerara que tá aqui para as visitas. Eu tenho açúcar refinado para quem não gosta de açúcar demerara, que a gente tem as visitas. Eu tenho também o meu adoçante aqui, que meu marido é diabético, né? Ainda tem essa. E eu tenho aqui, ó. Só tirar aqui a marca, gente. Eu não tô fazendo propaganda não, tá? Que é o Stevia, né? Ó, é 100% Stevia, tá? Quando a gente olha no mercado, eu gosto muito do Stevia e tem o xilitol também, né? Eu uso muito o xilitol quando eu vou fazer algum bolo, alguma preparação, que eu não quero botar açúcar de jeito nenhum. E aí, a gente usa o Stevia, 100% Stevia, às vezes para adoçar o café, né? E também eu uso o xilitol pra gente poder fazer alguma preparação, um bolo, algo assim mais... Eu quero trazer muito isso pra vocês aqui, gente. Eu quero trazer muito essas preparações legais aqui pra vocês. E aí eu uso mais o xilitol, tá? Então, tem o Steviol também, que é um adoçante 100% natural, tá? Eu não gosto de usar sucralose, não indico para minhas pacientes, não oriento aqui também no Instagram. Antigamente, né, os estudos comprovavam, né, que o sucralose era um dos melhores adoçantes que tinha. Hoje, os estudos já estão comprovando que ele causa, sim, quando ele passa ali pelo trato gastrointestinal, principalmente na sua mucosa intestinal, ele causa ali um processo inflamatório, tá? Ele vai ali causando vários processos que eu posso depois trazer em uma pauta diferente, porque é um assunto mais complexo, para você entender um pouquinho como funciona, né, o trajeto do adoçante, que eu acho bem importante também. Mas por que ele faz mal, né? Às vezes a gente fala assim, não usa sucralose não, porque faz mal. Mas a gente não sabe por quê. E é importante sempre a gente saber o motivo de você não estar utilizando aquilo ali, tá? Que às vezes não tem stevia, não tem xilitol, eu faço o quê? Muda de loja, vai em outra loja que você vai achar melhor do que você comprar qualquer um e fazer mal para sua saúde, tá? Mas eu vou trazer isso em alguma pauta aqui, sim. Mesmo não seja no nosso café da manhã, a gente pode trazer isso depois numa live à noite pra gente também ficar mais pertinho. Porque é muito importante você saber o porquê que o adoçante pode estar fazendo mal ali no seu intestino. Então, eu tenho alguns pacientes minhas, algumas divas minhas, que têm dificuldade com o adoçante. Quando eu vou ver, é o adoçante que está causando aquilo. Muitas pessoas têm prisão de ventre, né? Aí, aquelas pessoas que têm a prisão de ventre, fica 2, 3 dias sem ir ao banheiro, aí consegue ir ao banheiro e depois tem diarreia. Aí, prende 3, 4 dias, prende, fica com constipação, e depois solta, tem diarreia. Então, isso já é o quê? Um sintoma de um intestino inflamado, que a gente chama de disbiose, né? Então, esse intestino, ele já está inflamado. E aí, quando eu vou ver, eu vou fazer aquela anamnese, que eu vou descobrir o motivo, o que é o adoçante que está ali, né? Outros alimentos, mas o pior deles todos é o adoçante que está causando aquela disbiose ali, aquele problema intestinal, tá? Mas eu vou trazer isso em outra pauta, prometo pra vocês, eu vou trazer isso, eu vou explicar direitinho por que o adoçante ele causa isso, tá? Então, orientação da Nutri, dica, use 100% Stevia, não precisa ser essa marca, tá, gente? Eu não tô fazendo propaganda, pelo amor de Deus. Use 100% Stevia, eu vou confessar, ele não é muito barato, tá?
Hoje, nos mercados, você vai encontrar stevia misturado com ciclamato de sódio, com sacarina sódica. É um jeito que a indústria conseguiu de fazer você comprar um stevia mais barato, tá? Só que não é 100% stevia. Então, sempre olha aqui, ó, 100% stevia, tá? Sempre olha isso aqui, porque tem que ter, ele é mais caro, você já vai ver logo pelo preço. Se você vê um que é baratinho, 10, 12 reais, e vê o outro que é 30, 40 reais, você já vê a diferença ali. Então, ele é mais caro, mas você não vai usar ele muito, porque ele tem um poder de adoçar maior, né? Então, você não vai usar ele muito, 2, 3 gotinhas ali no máximo, então ele vai durar bastante ali com você, tá? Então, é importante fazer essa troca também do seu café, e daqui a pouco você vai estar utilizando o seu café sem adoçante, sem açúcar demerara, sem nada. E aí depois você vai vir me contar aqui nos comentários que você já tá usando tudo sem açúcar, porque eu tenho diversas divas que já fazem isso. E é uma felicidade só, né? Eu faço festa, faço mesmo, tá?